Muito bem, nesta aula vamos continuar os exercícios a respeito de crédito tributário, do terceiro título do livro 2º do Código Tributário Nacional, e volto a insistir, normalmente, e essa é uma estatística que eu faço há 20 anos, desde que eu comecei a dar aula, porque eu comecei a dar aula com 10 anos, quer dizer, dou aula há 20 anos, então, esse título de crédito tributário normalmente representa 30% a 35% das questões da prova. Vejam como é importante essa parte do crédito tributário. A parte do crédito somado com competência tributária, que é a parte constitucional, e do livro 1º do CTN, representam quase que 60% a 70% da prova. Então vamos lá. Vamos para a questão número 96. Avalie o acerto das afirmações adiante, marque um verdadeiro V com as verdadeiras e F as falsas, e em seguida marque a opção correta. Vamos lá. Vamos à nossa primeira opção. Primeira afirmativa. A dação em pagamento em bens móveis, a remissão, a compensação e a decadência extinguem o crédito tributário. Muito bem. Voltando para mim, olha só. Quais são as hipóteses que extinguem o crédito tributário de acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional? Então vamos lá. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e homologação, consignação em pagamento, decisão administrativa reformável, decisão judicial passada em julgado e a 11ª e última, o 11º inciso, dação em pagamento em bens imóveis. Dação em pagamento em bens imóveis. Bom, algumas leis estaduais criaram a dação em pagamento em bens móveis como hipótese de extinção do crédito tributário. O artigo 141 do CTN determina que o crédito tributário só pode ser suspenso, extinto ou excluído nas hipóteses previstas no próprio CTN. Que são essas 11. E lá não está a dação em pagamento em bens móveis, só de bens imóveis. Legal. Acontece que o artigo 111 do CTN determina que interpretam-se literalmente, não cabe interpretação extensiva, somente as hipóteses de exclusão e suspensão do crédito, e não de extinção. Com base neste artigo 111, as leis estaduais criaram vamos dizer assim, uma interpretação extensiva ao CTN, criando a hipótese de dação em pagamento em bens móveis. Muito bem. Então há um certo conflito entre o 141, que determina que só pode ser extinto o crédito nas hipóteses previstas no CTN, e o 111 determinando, no inciso 1º, que só tem que ser interpretado literalmente as hipóteses de suspensão e exclusão, e não de extinção. Bom, então nós entramos na seara do Poder Judiciário. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal considera com relação a essas leis estaduais que criaram a dação em pagamento em bens móveis. Cuidado! Que existe uma ação direta de inconstitucionalidade, 1917. Nesta ação, liminarmente, foi concedida uma liminar, determinando que não cabe outra hipótese de extinção do crédito tributário, além daquelas previstas no próprio CTN, de acordo com o artigo 141. Maravilha. Isso em liminar. Posteriormente, veio a ação direta 2405, 2405, posterior, que também liminarmente, em liminar, colocou expressamente que era alterado o entendimento da 1917, determinando que a lei estadual poderia sim criar uma hipótese de extinção do pagamento, dação em pagamento em bens móveis, que não esteja no CTN. No entanto, posteriormente, saiu a decisão definitiva da 1917, determinando que não cabe outra hipótese de extinção do crédito além daquelas previstas no CTN. Por que eu estou colocando esse histórico para vocês? Porque, eventualmente, vocês podem pegar alguma bibliografia que cite a ação direta 2405, alterando o entendimento da 1917, ambas
ainda estavam em liminares concedidas, mas houve realmente essa alteração. E esse trabalho pode não estar atualizado e não observar que a 1917, posteriormente, saiu a decisão definitiva da 1917, determinando que realmente não cabe outra hipótese de extinção além daquelas previstas no CTN. Portanto, essa nossa primeira afirmativa da questão está errada, porque a dação em pagamento em bens móveis não pode ser hipótese de extinção do crédito tributário. Vamos lá? Vamos olhar então a dação em pagamento em bens móveis. Aqui está o erro da primeira afirmativa, que, portanto, é falsa. Então, nós estamos entre a letra D e E. Vamos ver a segunda afirmativa. Na segunda afirmativa, o parcelamento concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica, o depósito do montante integral do crédito tributário, a homologação do lançamento e a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Ora, aqui há um erro. Todas as hipóteses aqui suspendem a exigibilidade, à exceção da homologação do lançamento. As outras todas realmente suspendem a exigibilidade, mas a homologação do lançamento extingue o crédito tributário, de acordo com o artigo 156, inciso 7º do Código Tributário Nacional. Voltando para mim, eu sempre chamo atenção para esse fato interessante no direito tributário, do lançamento por homologação, que ele é a um só tempo constituição do crédito, de acordo com o artigo 150 do CTN, e extinção, de acordo com o 156, inciso 7º. E realmente ele é a um só tempo as duas coisas. O contribuinte pagou antecipadamente. A autoridade fiscal verificou que estava correto e homologou, está extinto o crédito, ao mesmo tempo que ele está constituindo com a homologação, está extinto, porque o pagamento já foi feito lá atrás. Então, curiosamente, o lançamento por homologação, ele é a um só tempo constituição do crédito, artigo 150, e extinção do crédito, 156, inciso 7, uma vez que o contribuinte já pagou lá atrás. Então, o erro nessa afirmativa está nessa colocação, porque a homologação do pagamento antecipado é hipótese de extinção do crédito. Agora, quais são as hipóteses de suspensão, então? Moderé cocopá. Moderé cocopá, lá do artigo 151 do CTN. Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada e outras ações judiciais e o parcelamento. Certo? Cuidado, as ações administrativas, depósito montante integral, reclamações e recursos, suspendem imediatamente a exigibilidade do crédito. Enquanto nas ações judiciais, quaisquer que sejam, mandado de segurança ou outros quaisquer ações judiciais, só haverá suspensão da exigibilidade se for concedida a segurança, ou seja, a medida liminar ou a tutela antecipada. Aí sim, sem dúvida, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Legal? Voltando para a nossa questão, então, essa também está errada, estamos entre a letra D e E. O que vai nos resolver agora é a última afirmativa. Vamos lá. O que determina a última afirmativa? As disposições do CTN relativas ao parcelamento aplicam-se subsidiariamente à moratória. Isso é coisa de examinador tarado. É coisa de examinador tarado. Ele trocou essas duas palavrinhas, parcelamento e moratória. É coisa de examinador tarado, ok? Porque, na verdade, o artigo 155A, parágrafo 2º do CTN, determina que as disposições do CTN relativas à moratória aplicam-se subsidiariamente a parcelamento. Voltando para mim, artigo 155A, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Observe
como aí vai o bom fazedor de prova. O cara que não é bom fazedor de prova, não é maceteado, não faz exercício de provas anteriores, como o que nós estamos fazendo aqui, não pegue provas anteriores para resolver, ele vai se complicar muitas vezes, porque o cara sabe e não vê que o tarado trocou as palavrinhas de lugar. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento os dispositivos do CTN relativos à moratória. Ok? Muito bem. Vamos voltar para a questão. Se essa está errada também, o nosso gabarito é a letra E. Falso, falso e falso. Maravilha. Voltando para mim, nós vamos agora para a nossa questão número 97. Questão número 97. Coloca lá para nós, Vitão. Questão número 97, obrigado. Vamos lá. Responda de acordo com as pertinentes disposições do Código Tributário Nacional. Vamos responder sim ou não. Primeira afirmativa. É permitido que a anistia abrange infrações cometidas posteriormente ao início da vigência da lei que a concede? Ora, vamos lá, voltando para mim. Cuidado. Quando trata de anistia, o artigo 180 do Código Tributário Nacional determina que a anistia aplica-se exclusivamente às infrações cometidas posteriormente. Mas é lógico, vamos anistiar uma infração que ainda vai ocorrer, deixa de ser infração. Deixa de ser infração. Certo? Então, voltando para a nossa questão, essa afirmativa, a resposta é não, de acordo com o artigo 180 do Código Tributário Nacional. Segunda afirmativa. É vedado às entidades tributantes conceder anistia e isenção que alcancem apenas determinada região do seu território em função de condições a ela peculiares? Ora, voltando para mim, muito cuidado com esse detalhe. Isenção e anistia, o CTN permite que ambas sejam circunscritas a determinada região da entidade tributante, sem nenhum problema. E mais, quando trata de moratória, lá no artigo 152, parágrafo único do CTN, o CTN permite que a moratória seja circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. Tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. Isso no que diz respeito à moratória. No que diz respeito à isenção e anistia, o CTN só permite que ela seja circunscrita a determinada região da entidade tributante, mas diante disso está correta a nossa afirmativa. Vamos lá? Então, não, sim, na afirmativa diz que é vedada às entidades tributantes conceder anistia e isenção que alcance. Não, também não é vedado, é permitido. E, finalmente, o despacho da autoridade administrativa que concede isenção gera direito adquirido para o beneficiário? Ora, minha gente, já sabemos que os benefícios fiscais podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Em caráter geral, a lei não traz nenhuma exigência, então basta a lei para o gozo do benefício. Em caráter individual, a lei traz alguma exigência, requisito para que o sujeito passivo goze do benefício. Então, há necessidade do sujeito passivo comprovar que se enquadra naqueles requisitos, a autoridade vai dar um despacho concedendo o benefício. Então, na moratória em caráter geral, basta a lei. Em caráter individual, tem que haver a lei e um despacho da autoridade administrativa. O que o CTN determina é que esse despacho dado pela autoridade administrativa não gera direito adquirido. E sempre que se verificar que o sujeito passivo não cumprir ou deixar de cumprir aquelas exigências previstas na lei, o benefício será revogado. Será revogado, anulado, como diz o STF. O STF nem concorda com a expressão revogado do CTN, será anulado. Ok? Isso acontece com moratória, parcelamento, remissão, isenção e anistia. Legal? Então, voltando para a nossa afirmativa. O despacho da autoridade administrativa que concede isenção, gera direito adquirido? É evidente que não gera direito adquirido. Não gera direito adquirido, sendo revogado sempre que se comprovar que não se enquadrava dentro dos requisitos exigidos. Portanto, a nossa primeira afirmativa não, a segunda também, porque não é vedado, e a terceira
O despacho da autoridade gera direito adquirido? Não também. Portanto, na resposta, nossa letra C. Maravilha! Então, minha gente, agora, na próxima aula, continuamos os detalhes relativos a exercício sobre crédito tributário. Até lá!